4 quilômetros abaixo das ondas. O maior desafio era a profundidade. No fundo do Atlântico, investigadores buscam os restos do voo 447 da Air France. Aquela era uma linha comercial importante. O que você está fazendo? Que de repente teve um avião despencando do céu em 4 minutos e meio. 228 pessoas morreram. Foi um verdadeiro choque. Temos que contactar os controles de tráfego aéreo do Brasil e do Senegal imediatamente. Os investigadores de desastres aéreos encaram uma tarefa monumental. Nós tínhamos de entender por que aquele acidente havia acontecido. A explicação mais simples é que uma bomba explodiu no voo. Isso explicaria. As respostas podem estar nos destroços, mas encontrar essa evidência Pare aí. levará anos. Eles tinham de fazer o que fosse preciso. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Voo 447 Air France. O voo 447 da Air France está cruzando o Oceano Atlântico. 1º de junho de 2009. O Airbus A300 está fazendo um voo direto de 11 horas do Rio de Janeiro para Paris. O capitão Marc Dubois, de 58 anos, está no comando. Aqui a nova previsão do tempo. Ele foi piloto por mais da metade de sua vida e agora é um dos capitães mais experientes da Air France. Está difícil ver qualquer coisa nesse avião com essa iluminação. O primeiro oficial, Pierre-Cédric Bonin, tem 32 anos e voava no A330 há cerca de um ano. Estamos chegando em Intol. O segundo oficial, David Robert, de 37 anos, está de prontidão. Os 3 pilotos voam em turnos para permanecerem alertas. Há 216 passageiros no voo noturno, incluindo o empresário executivo canadense Brad Clamps. Eu falei com meu irmão no domingo de manhã. Nós conversamos sobre as crianças e depois eu falei com ele até a hora dele entrar no avião. Como muitos desses ratos de aeroporto, como eles os chamavam, ele voava o tempo todo, estava muito acostumado. E eu acho que ele talvez até gostasse. Com o piloto automático mantendo o avião firme a 35 mil pés, Air France 447. Air France 447, prossiga. a tripulação se comunicava com o controle de tráfego aéreo brasileiro. Air France 447, entre em contato com o Centro Atlântico. Enquanto voam, um computador de bordo monitora os motores, a hidráulica e outros sistemas. Ele também envia relatórios de progresso para a sede da Air France. A cada 10 minutos, o computador transmite a posição do avião junto com os dados de manutenção. O objetivo das mensagens de manutenção é simplesmente ajudar as equipes em terra a se preparar para eventuais reparos do avião necessários para a próxima partida. Atlântico, Atlântico. Air France 447 chamando Atlântico. Air France 447, aqui é Atlântico, prossiga. Com 3 horas de voo, o capitão relata ter chegado a uma coordenada de navegação na costa do Brasil. Air France 447, posição Intol. Mantenha o nível de voo 350. É entendido, faremos isso. Então temos outra coisa mais adiante. É, eu já vi. À 1h49 da manhã, o A330 sai da cobertura do radar brasileiro e entra numa zona morta de comunicações sobre o meio do Atlântico. Duas horas depois, o controle de tráfego aéreo do Senegal tenta contactar o voo. Air France 447, aqui é Dakar. Estão copiando? Responda, Air France 447. Ele não consegue contato com a tripulação e alerta a Air France. Dakar para Air France. Alguma notícia do AF447, câmbio?
Negativo. Aguarde pelo Air France, por favor. Ninguém sabia da tripulação do voo 447. A única comunicação, 24 mensagens de manutenção transmitidas pela aeronave horas antes. Um funcionário da manutenção tenta fazer contato, mas suas mensagens retornam. Erro, receptor não encontrado. Mas o que é isso? Talvez o sistema de comunicação tenha falhado. O rádio HF, principalmente à noite, não é exatamente confiável. Por isso, durante algum tempo em que ele sumiu, todo mundo dizia: eu espero que seja só um problema de comunicação. No horário em que o voo deveria ter alcançado o espaço aéreo francês, os controladores ainda não conseguem fazer contato. No aeroporto internacional Charles de Gaulle, em Paris, o horário de chegada das 11h10 da manhã passa sem sinal do voo 447. O A330 estaria sem combustível a essa altura. A companhia aérea começa a notificar as famílias. O avião quase certamente caiu no mar. Eu tinha uma esperança infinitamente pequena de que ele tivesse tomado outro voo, porque nós estávamos totalmente certos sobre em que outros voos de volta ele poderia estar. Na tarde de 1º de junho, o mundo descobre que o voo 447 do Rio para Paris desaparecera misteriosamente. Foi um verdadeiro choque para mim e para todo o setor que uma aeronave moderna, como um Airbus A330, operado por uma empresa de primeira classe como a Air France, pudesse ter sumido assim sem nenhuma notícia. Equipes de busca reviram o meio do Atlântico atrás do avião e de sobreviventes. O avião já estava desaparecido há 11 ou 12 horas e sem nenhuma espécie de comunicação. É um dos piores acidentes na história da aviação comercial. Um moderno jato de passageiros desaparece. 228 pessoas estão presumidamente mortas. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des... O presidente francês Nicolas Sarkozy anuncia que quase não há chances de alguém ter sobrevivido. A missão de solucionar este mistério fica com a BEA, a Agência de Segurança Aérea da França. A agência está sob uma enorme pressão para apresentar respostas. Nós tínhamos de entender por que aquele acidente havia acontecido e com aquele avião, aquela companhia aérea. Ali, por favor. Alain Bouillard assume então o comando da investigação. Ele é piloto e engenheiro aeronáutico com quase 20 anos de experiência como investigador de desastres aéreos. Eu tinha trabalhado em outras investigações importantes, como o caso do Concorde. Então, eu tinha consciência do fato de que a investigação seria difícil. Mas eu estava calmo e me cerquei de gente competente. O engenheiro de sistemas francês Léopold Sartorius também entra para a equipe no primeiro dia. Desde o começo, nós esperamos uma investigação longa e também complicada. Temos que contactar os controles de tráfego aéreo do Brasil e do Senegal imediatamente, por favor. Sua primeira meta é encontrar o que restou do voo 447. Ele sumiu do radar sem mandar um sinal de perigo. E por muitos dias não houve nenhum rastro na superfície do oceano. Essa é a última vez que eles informaram sua posição. Mensagens de posição enviadas a cada 10 minutos pelo avião nos permitiram ter certeza da região. Uma grande região onde o avião poderia ser encontrado. Sartorius não sabe que direção o avião tomou depois de enviar aquele último relatório. Ele sabe apenas a que velocidade ele voava. É então uma área imensa para procurar. Acho melhor começar aqui. Última posição conhecida. Milhares de quilômetros quadrados de mar aberto. Área de busca. Forças aéreas e marítimas varrem o oceano procurando algum sinal do voo 447. Finalmente, após 5 dias de buscas, um piloto brasileiro avista alguns destroços esparsos flutuando. Destroços de um A330, mas nenhum sobrevivente. O achado elimina qualquer vestígio de dúvida sobre a queda.
todos a bordo do voo 447 estão mortos. Seu mundo desaba. Foi absolutamente terrível. Ele era uma pessoa maravilhosa e eu era muito próximo dele. É simplesmente a coisa mais horrível que se pode imaginar. As famílias dos outros 227 estão exatamente na mesma situação. Todas precisam de respostas. O que faz um Airbus A330 cair de 35 mil pés? Nada. A perda de uma aeronave em cruzeiro é sempre rara. Nós estamos mais acostumados a eventos que acontecem durante o pouso ou a decolagem. Aquele evento, então, levantou muitas perguntas. Uma das perguntas mais urgentes e perturbadoras. Teria o mundo testemunhado um ataque terrorista fatal? Eu acho que um cenário terrorista era completamente plausível, simplesmente porque trata-se de uma aeronave muito moderna, com um registro de segurança muito bom. A explicação mais simples é que alguma coisa, uma bomba, explodiu no avião. Isso explicaria. As correntes do Atlântico espalharam os destroços flutuantes da aeronave por mais de 500 quilômetros quadrados de oceano. Cada parte recuperada é então cuidadosamente catalogada, fotografada e enviada à Terra para análises. Mas dos destroços perdidos no fundo do mar, o que os investigadores mais precisam são restos que incluem as vitais caixas pretas. Se nós não encontrássemos as caixas pretas, poderíamos nunca entender o que aconteceu. As duas caixas pretas registram detalhes importantes. Air France 447. Air France 447, prossiga. Do que os pilotos dizem e fazem durante o voo. Air France 447, entre em contato com a central do Atlântico. As caixas pretas são tão vitais que são equipadas com um sinalizador para ajudar os investigadores a localizá-las, mesmo sob a água. Mas o tempo está passando e o sinalizador só pode enviar sinal por 30 dias. Além disso, a área central do Atlântico tem 4,5 km de profundidade em alguns lugares, mais fundo que os restos do Titanic. Os técnicos ficam atentos ao sinal, Nessa profundidade, teremos que ficar em cima delas. enquanto esquadrinham uma área de busca de 17 mil quilômetros quadrados. Era uma área imensa. Era uma verdadeira corrida contra o tempo. Nós tínhamos apenas 30 dias. Enquanto a agência de investigação varre o fundo do mar à procura das caixas pretas, outra equipe analisa as evidências concretas que tem até agora. Eu vou levantar todas as mensagens que eles mandaram. As 24 mensagens de manutenção enviadas pelo sistema de envio de comunicações e relatórios da aeronave do voo 447, o ACARS. É o primeiro acidente grave com um voo comercial moderno em que temos alguns dados do ACARS. As mensagens do ACARS são altamente técnicas. Não são projetadas para revelar o que a tripulação viu, disse ou fez durante o voo. Ter apenas as mensagens de manutenção para trabalhar é muito incomum. Nós tínhamos dados parciais, que na verdade nos deram muito pouca informação. Mas eles forneceram uma pista intrigante. Olha, esse é o problema dos tubos de pitot. Uma das mensagens de manutenção registra uma falha no sistema que mede a velocidade do ar, o tubo de pitot. As mensagens do ACARS nos deram a primeira peça do quebra-cabeça. Nós sabíamos que havia um problema de obstrução nos tubos de pitot. Os tubos de pitot são pequenos sensores cilíndricos que ficam no exterior da fuselagem. Enquanto o ar passa pelos tubos, eles calculam a velocidade, mas às vezes eles falham temporariamente. Num ambiente com cristais de gelo muito densos,
Todos os cristais entopem o tubo e impedem a entrada do ar. A Air France e outras linhas aéreas estavam em processo de substituir os tubos de Pitot para evitar exatamente este tipo de problema. Os tubos congelavam o tempo todo. Incômodo, mas certamente não perigoso. Um tubo de Pitot congelado é considerado longe de ser catastrófico. Se você perde um tubo de Pitot, você não cai do céu. Os pilotos sabiam do problema e como resolvê-lo. A companhia havia notificado seus pilotos com o OSV, um boletim técnico que descrevia o fenômeno e as medidas apropriadas a tomar. Aqui, veja isso. Bouillard conclui que apenas os tubos de Pitot congelados não explicam a queda e que há mais nessa história. Essas mensagens não ajudam muito. Nós tivemos certeza na hora. Tínhamos que procurar em outro lugar. Já que os tubos de Pitot congelados não podiam ser culpados, Bouillard se pergunta se o clima extremo teve alguma influência. Uma forte turbulência pode danificar um avião ou até provocar a perda de uma aeronave ao partir uma asa ou danificar os sistemas de bordo. Os investigadores consideram a possibilidade do voo 447 ter passado por uma violenta tempestade, forte o bastante para derrubar o avião. A turbulência pode explicar o que causou o acidente. Altitude, senhor, estamos a 33 mil pés. Propulsão máxima. Mesmo naquela altitude, poderia ser impossível os pilotos se recuperarem de um stall provocado por uma violenta tempestade. As forças poderiam partir o avião ao meio. Num avião, o maior perigo de uma turbulência é um dano estrutural, como perder um pedaço da cauda, ou então perder uma asa em casos extremos. E isso levaria à perda da aeronave. Preciso de mais informações climáticas, relatos do piloto, imagens de satélite, tudo. O voo 447 desapareceu numa região instável, onde ventos tropicais dos dois hemisférios convergem criando violentas tempestades. Eles estavam na zona de convergência intertropical, que frequentemente tem fortes turbulências. Outros aviões mudaram suas rotas naquela noite para evitar tempestades na área. Mas que tipo de clima o voo 447 encontrou? Quais eram as reais condições? Qual era o verdadeiro ambiente ao redor do avião? Era uma grande dúvida. Além da turbulência, tempestades e raios são outra ameaça à aviação. Talvez um raio fosse o culpado pelo acidente. Senhor, estamos perdendo nossos instrumentos. Se por acaso houvesse alguma deficiência no isolamento do avião e os sistemas fossem danificados, nós provavelmente teríamos encontrado um monte de problemas. Teria um raio derrubado o voo 447? Até agora, a única evidência que Bouillard tem são alguns destroços boiando. Inclusive alguns coletes salva-vidas não utilizados, indicando que os passageiros não tiveram tempo de colocá-los. Recuperar os coletes salva-vidas na embalagem original nos disse que o evento aconteceu muito rápido. Os passageiros não estavam preparados para o impacto com a água. Os coletes fechados indicam uma catástrofe repentina. Mas outros destroços sugerem justamente o oposto. A recuperação da cauda foi um elemento muito importante. O padrão de fragmentação pode revelar pistas importantes sobre quando a cauda se partiu. Todas as rupturas eram de natureza estática. Não havia sinais de danos por fadiga. Isso deve ter acontecido quando ele bateu na água. A cauda estava ligada à fuselagem no momento do impacto. Ela não se partiu no ar. Se o A330 bateu intacto na água, ele não foi derrubado por uma bomba, nem por uma turbulência.
Os investigadores não estão nem perto de solucionar este mistério. Passaram-se 3 semanas desde o desaparecimento do voo 447 no Oceano Atlântico. Em alguns dias, as baterias dos sinalizadores das caixas pretas irão acabar. Apenas com destroços flutuantes para estudar, os especialistas se concentram numa seção da cozinha do voo 447. Parece que a pressão foi vertical, assim. Eles fazem uma descoberta importante. O avião bateu comprido e em alta velocidade. Examinar a cozinha confirmou que houve uma enorme aceleração vertical no instante em que o avião bateu na superfície da água. Tudo dentro do avião estava achatado, como um carro num compactador de metais. Eles perceberam que o avião não mergulhou de nariz no mar. Era quase certo que ele havia batido de barriga. E como isso poderia acontecer com um avião comercial moderno, ninguém fazia ideia. Sob essas circunstâncias, era essencial encontrar a caixa preta para entender o acidente e explicar por que ele aconteceu. A busca no mar chega ao 30º dia sem nenhum sinal do A330. O sinalizador está supostamente sem bateria. Bouillard recorre então a um sonar de alta tecnologia para continuar a busca. Daquele momento em diante, o sonar era a única forma de detectar metais no fundo do mar e ter alguma chance de encontrar os destroços. Mas os íngremes vales e montanhas submarinos dificultam escanear o fundo do oceano. A área de busca era realmente inédita. Era do tamanho da Suíça e você estaria percorrendo os Alpes tentando encontrar aquela coisa. Era assim que o terreno parecia, basicamente, de forma geral. Depois daqui... Após meses de busca, eles tinham varrido mais de 22 mil quilômetros quadrados de leito oceânico e não encontraram absolutamente nada. A ausência das caixas pretas e de destroços eram muito frustrantes. Era como um fracasso. Para nós era inconcebível, em 2009 e 2010, se perder um importante avião comercial e não conseguir encontrá-lo, não conseguir entender o que aconteceu e por que 228 pessoas perderam suas vidas. Os investigadores estão, porém, determinados a ter sucesso. Eles recorrem aos mesmos veículos submarinos automáticos que encontraram o Titanic. Deve ter sido a primeira vez que um VSA percorreu um terreno tão acidentado para procurar algo tão pequeno. É um avião grande quando se está perto dele, mas quando se procura no oceano é um alvo muito pequeno. Mesmo assim, nenhum sinal de destroços no fundo do mar. Era como se o avião tivesse simplesmente sumido. 18 meses depois do voo 447 desaparecer, Bouillard percebe que as chances de encontrar o que procura estão cada vez menores. No fim de 2010, nós já havíamos gastado 22 milhões de euros. Continuar as buscas custará milhões mais, sem nenhuma garantia de sucesso. Nós não tínhamos certeza de que conseguiríamos encontrar os destroços. E se encontrássemos as caixas pretas, não tínhamos certeza de que conseguiríamos lê-las. A caixa preta não é projetada para ficar 2 anos em águas muito profundas e ainda funcionar depois. As caixas já podem estar esmagadas pela enorme pressão submarina. A 4 quilômetros abaixo da superfície, elas estão sujeitas a uma força de mais de 400 quilos por centímetro quadrado. Os investigadores podem estar enfrentando uma batalha perdida. Quase 2 anos depois do desastre do Air France, Bouillard tem pouco a mostrar de seus esforços. Nenhum destroço significativo e nenhuma caixa preta. Mas ele se recusa a desistir.
Não podemos parar. Nós podemos encontrar as caixas. Eu sei que podemos. Para o BEA, era trabalho deles descobrir o que aconteceu. Obviamente, eles queriam encontrar as caixas pretas. Mas você consegue imaginar o que seria para a Airbus não saber ao certo o que causou o acidente e apenas poder teorizar a respeito? As famílias das vítimas também estão desesperadas por respostas. Era extremamente importante para nós que eles encontrassem as caixas pretas e descobrissem o que aconteceu. E nós estávamos determinados a pressionar ao máximo as autoridades para garantir que a busca continuasse. Em 25 de março de 2011, o BEA inicia uma busca final. Novamente, eles lançam um VSAS para varrer o fundo do oceano. Eles se concentram no círculo de 37 quilômetros de diâmetro ao redor da última posição conhecida do avião. O VSA é separado do navio. Assim que ele é lançado, ele fica 24 horas em missão independente do navio. Se o clima fica ruim, o VSA ainda rastreia para lá e para cá sem se importar. Com uma semana de busca, um submarino captura uma imagem de sonar de algo enorme no fundo do mar. A aposta de Bouillard pode ter compensado. Com certeza parece um avião. A equipe envia imediatamente outro submarino, desta vez para fazer imagens digitais em alta resolução. Eu pensei que nunca veria esse dia. A equipe manda as imagens diretamente para o escritório de Bouillard, em Paris. 2 anos de sua vida haviam sido dedicados a esse momento. Eu não acredito. Graças a Deus. Receber as fotos foi um momento que eu esperei por 2 anos. Aquilo gerou emoções indescritíveis. Emoções muito fortes. Em 3 de abril de 2011, os destroços do voo 447 da Air France foram finalmente encontrados. Eles estão 12 quilômetros a nordeste da última posição relatada do avião, a uma profundidade de quase 4.000 metros. Localizar os destroços já era algo excepcional e muito significativo na vida de um investigador. Com o local da queda definido, uma segunda busca começa. Um operador guia um robô submarino que vasculha a escuridão em busca das 2 caixas pretas. É como um ferro velho. Não há nada além dos destroços do avião por toda parte, coisas empilhadas umas nas outras. Tem a fuselagem, tem motores, tem todo tipo de coisas por toda a parte. Os dias se passam sem nenhum sinal das caixas pretas. Os investigadores sabem que mesmo que encontrem o que procuram, 2 anos sob a água deve ter inutilizado os dispositivos. Não fazíamos ideia se os registros de voo e as gravações de voz na cabine estariam em condições de funcionamento. Então, Bouillard recebe a notícia que estava esperando. Pare ali. Amplie ali. Incrível. Absolutamente incrível. São momentos difíceis de descrever. Momentos na sua carreira que você não pode esquecer. Um submarino não tripulado primeiro recupera a caixa preta e depois as gravações de voz da cabine. Assim que chegou ao convés, a polícia recolheu, colocou numa caixa em segurança. Daí todo mundo estava segurando a respiração. E naquele ponto você sabe que está com elas. Realmente é uma enorme sensação. A polícia francesa escolta a caixa preta e as gravações da cabine até o laboratório de Léo Sartorius, em Paris. Após incontáveis horas de buscas e teorias, o mundo pode finalmente entender
o que aconteceu a bordo do voo 447. A resposta para o que saiu errado poderia estar trancada nestes recipientes à prova d'água. Havia muita preocupação de que, se nós dessemos um passo em falso, isso levasse à perda da informação. Elas devem ser manuseadas com cuidado. Um movimento errado e uma busca de 2 anos e quase 32 milhões de euros seriam em vão. Começando com as gravações da cabine, eles abrem cuidadosamente a caixa protetora, procurando os cartões de memória no interior. A pior coisa que poderia acontecer seria os cartões de memória estarem quebrados, fisicamente quebrados. Isso não é bom. Viu o estrago? Os transmissores parecem quebrados. Nós rapidamente notamos que havia pequenas partes quebradas. Então, não tínhamos certeza se estava tudo funcionando. Se os técnicos não puderem consertar o aparelho quebrado, pode não haver como saber o que aconteceu na cabine pouco antes da queda, nem quem estava pilotando o avião. Olha o cartão de gravação. Um exame atento da segunda caixa, que registra os dados de voo, traz notícias melhores. Tudo bem, sem problemas. Acho que nós olhamos um para o outro e dissemos: é inacreditável que esteja nessas condições, é incrível. O cartão de memória estava em ótimas condições. Nós conseguimos ler os dados bem rapidamente. Enquanto os técnicos tentam consertar o gravador da cabine, Sartorius organiza cuidadosamente os dados de voo. Eles estavam voando em segurança a 35 mil pés. Os dados revelam que os tubos de pitot de fato congelaram. Os tubos de pitot congelaram aqui. Os tubos congelados geraram leituras instáveis de velocidade, fazendo o piloto automático desligar automaticamente. O piloto automático desliga e o piloto assume o controle do avião. Ele avisa os pilotos bem alto. Pode ter sido meio surpreendente, um certo choque. E isso com certeza foi um choque para aqueles pilotos, e a reação deles a esse aviso foi a chave para tudo mais que se seguiu. A tripulação foi informada de que um tubo de pitot congelado poderia limpar-se em menos de 1 minuto. Os pilotos no avião só ficaram sujeitos à obstrução por cerca de 56 segundos, e depois disso as leituras de velocidade voltaram ao normal. O piloto precisa apenas manter o avião estável e o problema desaparecerá. O avião não sabe que você não sabe a velocidade do ar. Tudo que o avião quer é potência para continuar indo em frente e a mesma atitude para manter o nível de voo. Mas ele não manteve estável. Quem quer que estivesse pilotando levantou o nariz do avião em vez disso. Quando o piloto automático desligou, o piloto no comando mudou a inclinação do avião. Ele subiu mais de 2.500 pés. Se você levantar o nariz de um avião que está subindo, isso reduz a velocidade. Aqui, a velocidade caiu mais de 90 nós em menos de 1 minuto. Isso disparou um aviso de stall aqui. Levantar o nariz de um avião em alta altitude coloca o avião em stall muito rápido. Num stall aerodinâmico, as asas perdem sustentação e o avião despenca do céu. Foi a ação do piloto que levou ao stall. Eles caíram a mais de 12 mil pés por minuto. Inexplicavelmente, o piloto continuou a puxar o manche quando deveria ter abaixado o nariz do avião para ganhar velocidade e sustentação. Quanto mais você levanta o nariz, mais perde sustentação. E foi isso o que aconteceu com o Air France 447. Tínhamos um avião praticamente caindo como uma pedra. Apenas as gravações de voz da cabine podem revelar por que os pilotos agiram daquela forma. Em nosso laboratório houve algumas horas de agonia porque não tínhamos certeza de que conseguiríamos ler os dados depois de tanto esforço e de todo aquele dinheiro gasto. Vai tocar? Não sei.
Os investigadores estão contra a parede. Eles têm apenas mais uma esperança em sua longa busca para saber o que causou o pior desastre aéreo da história da Air France. Tudo pelo que trabalharam agora depende do conserto de um pequeno dispositivo eletrônico. O momento da verdade. Air France 447. Air France 447, prossiga. Air France 447, entre em contato com a central do Atlântico. Atlântico. 40 minutos antes do acidente, o capitão Dubois está em seu assento. Air France 447, aqui é Atlântico, prossiga. Air France 447, posição em Toll. A gravação nos permitiu saber quem estava pilotando o avião, quem estava monitorando os parâmetros. Mantenha nível de voo 350. Entendido. Faremos isso. O primeiro oficial, Pierre-Cédric Bonin, está no assento da direita. Então temos outra coisa adiante. Sim, eu vi. E os dois homens estão indo na direção de uma tempestade. Parece que estamos entrando na nuvem. Normalmente a tripulação tentaria voar sobre uma tempestade, mas naquela etapa de um voo transatlântico, não é seguro fazer isso. Seria bom se pudéssemos subir agora, não? É. A 35 mil pés, o ar no exterior é muito rarefeito para que o avião pesado com combustível ir mais alto. Os pilotos têm apenas duas opções: voar direto através da tempestade ou tentar contorná-la. Conseguiu dormir? Mais ou menos. Muito bem, então eu vou sair daqui. O capitão Dubois faz o seu descanso programado. O primeiro oficial, David Robert, rende o capitão mais experiente. Robert tem quase 4.000 horas de voo a mais no A330 que o outro primeiro oficial na cabine. O primeiro oficial Robert está no assento da esquerda. O primeiro oficial Bonin é o piloto no assento da direita. Os investigadores agora sabem que minutos antes da queda, o capitão saiu da cabine para o seu intervalo. Será que não é melhor um pouco para a esquerda? Mas não está claro qual dos dois outros pilotos está no comando. Como é? Talvez você possa ir um pouco para a esquerda. A forma como eles agiram quando o capitão saiu da cabine não foi como se um deles estivesse com certeza no comando e o outro fosse com certeza o piloto de apoio. A confusão quanto aos papéis torna-se crítica quando o avião atinge uma coluna de cristais de gelo na nuvem. Os cristais de gelo castigam o avião. O gelo cobre os tubos de pitot. Os cristais de gelo estão enchendo os tubos de pitot. A leitura de velocidade não é mais válida. De repente, os pilotos não têm certeza da velocidade em que estão voando. Isso foi o piloto automático desligando. Eu estou no controle. O que foi isso? Avisos de stall começam a disparar na cabine quando Bonin levanta o nariz. Finalmente, os investigadores sabem qual dos pilotos colocou o avião em stall. O primeiro oficial Bonin estava puxando o manche, colocando o avião em stall. Incrivelmente, nenhum dos pilotos consegue saber por que o alerta está soando. O oficial Robert não entende o que está acontecendo. Ele vê o avião subindo e a velocidade caindo. E diz, cuidado com a velocidade. Nós perdemos a velocidade. Os pilotos precisam abaixar o nariz do avião para ganhar velocidade. Mas Bonin inexplicavelmente está puxando o manche, levantando o nariz. Tudo bem, tudo bem. Vou voltar a abaixar. De acordo com os três, você está levantando, então abaixe. Os pilotos lutam para recuperar o controle de seu avião.
Mas eles parecem totalmente paralisados por sua própria confusão. Eles estão fazendo tudo errado. Deveria ser óbvio o que fazer. Desesperados para salvar seus 216 passageiros, o primeiro oficial Davi Robert chama o capitão. Bonan aumenta a potência ao máximo, mas é inútil. Entende o que está acontecendo? Estou perdendo todo o controle do avião. Quando eles chegam aqui, estão caindo a mais de 6.200 pés por minuto. Então, eles têm ainda cerca de 2 minutos para entender o que está acontecendo. O primeiro oficial Robert decide assumir o controle. Controles para a esquerda. Ele tenta abaixar o nariz do avião, um passo-chave para se recuperar de um stall. Mas, incrivelmente, Bonan ainda está puxando seu manche para trás. Eles podem usar seus manches ao mesmo tempo. Se forem em sentidos contrários, eles têm a tendência de se anular. O fato dos 2 pilotos estarem dando comandos diferentes e às vezes opostos para os controles foi surpreendente. Eles não estavam coordenando seus pensamentos ou suas ações. 90 segundos depois da crise começar, o capitão volta. O que estão fazendo? Perdemos o controle da aeronave. Não estamos entendendo nada. Já tentamos de tudo. Como não acreditavam na situação em que estavam, eles simplesmente voltaram ao instinto básico, que é: quero subir, quero parar de cair. Vamos levantar o nariz. Dubois percorre os instrumentos tentando ver o que está errado. O que você acha? O que quer fazer? Eu não sei, está caindo. O capitão não tem tempo suficiente para avaliar a situação. Estamos a 9.000 pés. Sobe, 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 sobe. Mas eu fiquei com o nariz no máximo por um tempo. Finalmente, Dubois entende. O primeiro oficial Bonan está causando o stall, puxando o nariz para cima. Não, 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 não sobe! Na hora em que eles perceberam, era tarde demais. Robert não consegue altitude suficiente para se recuperar do stall. A 2.000 pés, os sensores detectam a superfície do oceano e disparam novos alarmes. Nós vamos cair. Não pode ser verdade. Dubois, o que está acontecendo? A aeronave bate na água a quase 200 km por hora. Ouvir a conversa da gravação na cabine pela primeira vez foi um grande momento para mim. Aquilo nos deixou sem fala. Alain Bouillard ficou pálido. Naquele momento, ele compreendeu a agonia da tripulação durante os últimos instantes do voo. No verão de 2011, equipes de resgate recuperam 104 corpos dos destroços submersos do voo 447, inclusive o de Brad Clems. Meu irmão estava entre aqueles que foram trazidos, e então foi possível para nós recuperá-lo, levá-lo para casa e fazer um sepultamento e dizer adeus adequadamente. Então isso ajudou. Mais de 3 anos depois do acidente, Alain Bouillard anuncia que a queda do voo 447 não foi causada pelo congelamento dos tubos de pitot, mas pelo erro da tripulação na compreensão e retificação do problema. Não pode ser verdade. O que está acontecendo? Havia uma sensação de que esses aviões eram tão sofisticados que poderiam voar sozinhos. Os pilotos nem eram treinados para voar nesses aviões no manual em altas altitudes, porque o pensamento era de que eles estariam sempre no piloto automático. Então não havia motivo para o piloto saber como pilotar. Um novo treinamento agora é feito para ensinar as tripulações a lidar com velocidades não confiáveis e a se recuperar de um stall em altas altitudes. As empresas têm que estar preparadas para gastar mais dinheiro com
treinamento básico em voo manual e treinamento cognitivo para seus pilotos. O acidente com o Air France 447 mostra que não se pode mais ignorar isso e mudanças precisam ser feitas. Em memória de Mark Wallace, 1962 a 2012. Versão Marshmallow, São Paulo.